1 João 3, de 7 a 10. Vamos meditar de maneira breve na palavra do Senhor, naquilo que temos aprendido nessa primeira carta de João, no capítulo 3, versículos de 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. O tema de hoje é: quem é nascido de Deus? O texto, de maneira muito clara, responde a esta indagação, a esta pergunta. Quem é nascido de Deus? O João, ele tem descrito, de várias formas, de muitas maneiras, essa condição. Ele repete até isso, quando ele se dirige aos seus leitores, chamando de maneira bem harmoniosa, bem amorosa, de filhinhos. É um tratamento pastoral que João está falando aqui àqueles que estão a ouvir ou a receber a sua carta. E ele então faz logo de cara uma exortação àqueles irmãos, dizendo: não vos deixeis enganar por ninguém. Isso porque, no capítulo anterior, nós vimos que ele tratou do anticristo. Existiam, e como ainda existem, pessoas que se levantam por aí afora para atacar o povo de Deus, para enganar o povo de Deus. Há também nas próprias Escrituras um texto que diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, se possível até dos eleitos. Diz também que muitos anticristos já surgiram no mundo e, portanto, a tentativa de enganar o povo de Deus, ela continua bem presente ainda nos dias de hoje. Vejam, já era daquele tempo de João e ainda o é nos dias de hoje. Então, a exortação é muito clara: não vos deixeis enganar por ninguém. E qual vai ser a condição necessária para que esse engano não seja real na vida de uma pessoa que de fato é crente? Pela condição que ele continua no texto dizendo: porque aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, como saber quem é nascido de Deus? É aquela pessoa que vai expressar, se comportar e viver como de fato característica de Deus, de filhos de Deus. O nosso Deus é o quê? É santo. Logo, ele vem na sequência e diz: então o que é que você tem que ser? Santo. O nosso Deus é justo. Então como é que um crente tem que ser, o nascido dele tem que ser? Também justo. Então o nascido de Deus é aquele que expressa, manifesta no seu comportamento, no seu modo de ser, no seu caráter, características que pertencem também ao Senhor. Pratica a justiça, porque é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado, ele vai mostrar um contraste de quem não é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus vai praticar a justiça, porque ele é justo. E quem não é? Quem pratica o pecado? Esses procedem do diabo. Nós sabemos que o diabo ele é o agente do mal, O diabo é aquele que exatamente provocou a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E por causa da queda de Adão e Eva, todos nós pecamos em Adão. Então, quem é de onde vem a origem da queda? Do pecado, do diabo. É ele, o fomentador, o tentador, o provocador. É ele que não se satisfaz em ver o povo de Deus tranquilo, em paz, procurando uma vida de santidade. O diabo vive em todo o tempo tentando derrubar os filhos de Deus. Ele não vai tentar derrubar os que já são deles, porque
Quem é do diabo é do diabo. Então não precisa ele trabalhar contra o seu próprio povo. Mas ele vai trabalhar exatamente contra o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus, ainda que nós reconheçamos que somos pecadores, porque já estudamos isso lá no primeiro capítulo, né? Quem diz que não peca é mentiroso. Então nós reconhecemos que somos pecadores. Só que qual é a diferença entre reconhecer pecador e viver na prática do pecado? Essa é a distinção. Porque ele vai dizer assim, olha, quem pratica o pecado procede do diabo. Por quê? Aí ele vai dizer a razão. O diabo vive pecando desde o princípio. Então, viver na prática pecaminosa, se satisfazendo com o pecado, andando na concupiscência da carne, na soberba da vida, na concupiscência dos olhos, ou seja, sendo envolvido, escravizado pelo pecado, significa que aquela pessoa está dominada por esse ser malvado espiritual que é o diabo. Então, o diabo, todo mal, está exatamente manifestando a origem do mal. É ele que promove, é ele que se satisfaz fazendo o mal. Esse é o diabo. Então, quem vive nessa linha que é típica do diabo, vai demonstrar pela sua vida, pelo seu proceder, que pertence ao diabo. Mesmo você não precisando dizer nada. Ninguém precisa sair apontando, olha, fulano é do diabo, cicano não é. Não, a prática de vida é quem vai dizer. O que vai nortear a nossa vida, o nosso caráter, a nossa condição é isso. Se eu vivo buscando uma santidade, se eu vivo buscando louvar a Deus, adorar a Deus, servir ao Senhor, eu vou estar demonstrando que eu pertenço a Deus. Do contrário, se eu vivo enlameado em pecado, envolvido, escravizado pelo pecado, não consigo me libertar daquilo, aquilo continua me escravizando, eu não tenho nada a ver com o Senhor. Tudo está mostrando pelo procedimento, pelo envolvimento, pela condição que eu estou envolvido e servindo ao diabo. Então, essa é uma característica muito importante, irmãos, do que diz respeito às Sagradas Escrituras, e principalmente aqui nas cartas de João, é que ele se ensina ou não, ou é ou não é, ou se é crente ou não é, ou se é filho de Deus ou não é. Não tem meio termo, não tem neutralidade. Quando se diz respeito às questões espirituais, não tem. O que existe você vai dizer, então todo crente é perfeito e todo descrente é imperfeito? Não. O crente também não é perfeito, só que nessa condição de o crente reconhecer que não é perfeito, nós já estudamos sobre isso, aqui mesmo nessa carta, ele não está dizendo que o crente é impecável. O que ele está dizendo é que o crente não se satisfaz em viver na prática de pecado. Quem se satisfaz em viver na prática de pecado é filho do diabo, não é filho de Deus, não tem nada a ver, não nasceu de Deus. Esse é o ponto importante, irmãos, a ser esclarecido aqui, porque ele vai dizer aí no mesmo versículo 8, olha, para isto o quê? A libertação da prática do pecado, né? Foi que se manifestou, porque o diabo é o praticante do pecado e ele é o que vive pecando desde o princípio. Aí, para isto se manifestou o Filho de Deus, olha, para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Olha o que diz lá Hebreus 2, 14 e 15, com relação a essa obra de Jesus. Hebreus 2, 14 e 15, diz assim, ó, porque, Hebreus 2, 14 e 15, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem é que tem? A saber, o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Viram? A obra de Cristo veio para destruir as obras do diabo. O diabo, e qual é a obra dele? O diabo tem o poder da morte, porque o diabo tem essa intenção, né, de matar a todos. Enquanto Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância, o diabo faz o contrário.
O diabo veio para trazer a morte, e morte em abundância. O diabo faz isso, ele quer matar a todos. É tão assim que é tão letal, né, a ação demoníaca do diabo, que ele, por causa da queda do Adão, o que foi que causou no homem? A morte. Qual é o salário do pecado? A morte. Então veja, quem provocou isso, quem promoveu isso? O diabo. Mas então, quando ele estava achando o diabo, né, olha aí, eu consegui, né, eu fui lá no Éden, Deus criou tudo perfeito, justo, santo, bom, mas eu fui lá e consegui destruir a obra de Deus. Eu cheguei lá e incuti lá na mente de Eva e de Adão, e eles aceitaram e caíram. Então o diabo achou que triunfou, a princípio, né? Mas aí na própria sequência do texto, em Gênesis, o Senhor Deus já diz, olha, vai vir o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E aí veio, na plenitude dos tempos veio Jesus. E aí Hebreus agora diz, ele veio, Jesus, exatamente para destruir as obras do diabo. E venceu mesmo, o diabo veio tripudiar, destruir, matar, roubar e destruir, essa é a intenção dele, segundo os evangelhos. Mas Jesus veio para trazer a vida. Mas essa vida que Jesus veio trazer, da qual hoje, graças a eles, temos a vida eterna já garantida e a vida de salvos que aqui desfrutamos nesse momento, mas ele veio exatamente para nos livrar daquela condição que nos estava trazendo condenação. Que condição era esta? A condição de pecador, de viver pecando. Estávamos entregues ao diabo, ele estava rindo, zombando, achando que estava vitorioso. Mas Jesus veio, e Jesus vindo, destruiu as obras do diabo. Então essa obra demoníaca de pecado, de estar escravizando o homem com pecados, só vai continuar na vida daqueles que de fato vão continuar sendo filhos do diabo. Porque os que são filhos de Deus, os que nasceram de Deus, pela ação do Espírito Santo, esses estão gozando hoje da liberdade. É o que diz lá em Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Olha, quem está em Cristo Jesus, não há mais condenação. Essa é a nossa realidade, irmãos. Porque nascemos de Deus. Não temos mais essa coisa de ficar atormentado, atemorizado, e agora o que é que vai ser? O pecado, se aconteceu na sua vida e na minha, confessamos, abandonamos, e Deus nos perdoa, e nós continuamos perseverando, e vamos ser assim até o fim. Por quê? Porque é assim? Porque nascemos de Deus. Então, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É o que ele diz aí no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Não vive. Então vejam, quem é nascido de Deus é justo. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Muito pelo contrário. E por quê? Ele dá a solução aí mesmo no texto. Porque o que permanece nele, em quem é nascido de Deus, é a divina semente. A semente está aqui na nossa alma, no nosso coração. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha, é muito forte isso que João está dizendo. Lembrem disso sempre. Se porventura você estiver sendo tentado a cair em algum pecado, lembrem disso. Eu sou nascido de Deus, eu não posso viver pecando. O crente não pode viver na prática de pecado. Vejam que parece uma contradição, né? Ora, como é que Deus diz lá no início do texto que nós não somos perfeitos, que pecamos, e se dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos? Vejam, uma coisa é você reconhecer que é pecador, que a sua natureza é caída, nós reconhecemos isso. Outra coisa é você dizer que é escravo do pecado. Que aqui é o ponto que João está falando. É não viver na prática.
É assim, do ponto de vista moral, todo mundo erra, todo mundo é pecador. Mas do ponto de vista da salvação, da santidade, um pecador arrependido, um pecador regenerado, um pecador nascido de Deus, ele não tem mais prazer naquilo que fazia antes. É tanto que ele fica envergonhado, ele fica realmente, né, tem asco pelo pecado, ele não gosta. Mesmo quando ele cai, ele fica numa situação bem... Esse incômodo que nós sentimos quando fazemos algo de errado é obra de Deus. Esse incômodo de você, de fato, não se satisfazer porque caiu naquele pecado, porque o pecado, à primeira vista, parece bom, né? Quem cai num pecado, seja ele de que coisa for, é prazeroso para quem praticou. No entanto, logo depois, na sequência, vem aquele sentimento horrível. Esse sentimento horrível que vem em nós quando pecamos é exatamente isso. Não podemos viver pecando, porque quando pecamos, o que vem é o que Davi disse lá. Enquanto ele calou os pecados deles, envelheceram os ossos. Ele gemia o tempo todo, e assim, ele sofria no seu corpo aquele calar, aquela situação de ficar ali escondendo o pecado. E ele só resolveu quando ele diz: eu confessei o meu pecado, a minha iniquidade eu não mais ocultei. Aí ele recebe o perdão. Da mesma forma é conosco. Enquanto nós escondermos pecado, vamos sofrer, porque você é nascido de Deus, você tem a semente de Deus. Então, para o crente, não tem essa de ficar querendo se abraçar com o pecado e gostar de... Não, ele se incomoda. E ele vai logo e vai para Deus e confessa e abandona e se arrepende. E Deus abençoa. Aí vem o Salmo 51 e Davi diz: ao coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então, quando o coração não é quebrantado e contrito, o Senhor despreza, que é aquele coração duro, é aquele coração do pecador que não se arrepende. Esse aqui que é filho do diabo. É exatamente a condição dos que estão perdidos hoje. Qual é a condição dos perdidos? Ele está escravo do seu pecado, ele está escravo do diabo. Então, quem está nessa condição, infelizmente, ele não tem a quem recorrer, ele não pode orar a Deus por ele mesmo e dizer: ah, Senhor, não faz isso. O diabo está escravizado ali, essa pessoa. Mas quem é de Deus, a primeira coisa que ele sente, na hora que ele vem um pensamento que é pecado, vem uma atitude pecaminosa, ou vem uma fala que é pecaminosa, ele sente na hora. Quem tem o Espírito de Deus sente na hora. E mesmo que ele passe uns dias assim, relutando, mas logo depois ele não vai conseguir ficar, porque a semente divina está nele. E essa semente divina vai exatamente nos impulsionar ao arrependimento, porque tudo vem de Deus mesmo, é Deus quem promove o arrependimento em nós. Então veja que Deus maravilhoso nós temos. Se você é nascido dele, você tem a condição de ser justo, porque a fé que você tem nele o justifica, né? Nós somos justificados pela fé, pela graça mediante a fé, né? É pela fé em Cristo que nós somos justificados, então ele declara-nos justos. Mas você e eu continuamos ainda aqui, mesmo sendo justos diante de Deus, por causa de Cristo, tendentes a cair. Mas quando caímos, o que é que Deus faz? Incomoda você. Olha, você tem a semente aí. Essa semente divina é o Espírito Santo em nós. E aí ele fica lá. Quando você comete um erro, aí ele incomoda, e a semente divina não permite que o crente viva no pecado, não pode, é taxativo, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, se porventura você tem, ao longo da sua vida, sentido esses incômodos que o Espírito Santo causou, glorifique a Deus e agradeça a Deus. Porque é exatamente isso necessário para mim e para você. Esse incômodo, quando pecamos, de que não nos acostumemos com o pecado. Não nos acostumemos, não nos abracemos com o pecado. Não achemos que pecado é bom e é maravilhoso, que não é. Todos nós sabemos que o pecado tem por finalidade a morte. Mas se você é nascido de Deus, você não mais morre. Lembrem disso.
ele vai continuar dizendo assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, para a gente encerrar. Como é que é manifesto? Ele diz: todo aquele que não pratica a justiça, esse não procede de Deus. Não pratica a justiça, não procede de Deus. E também nem aquele que não ama a seu irmão. Está aí. Duas coisas que se caracterizam aqueles que não é nascido de Deus. Ele usa uma frase final negativa, né? E dá duas negativas para afirmar algo que é positivo. Quando ele diz assim, olha, como é que você pode fazer esse contraste? Quem saber, será que eu sou nascido de Deus ou não? O nascido de Deus, ele vai ser reconhecido. Quem não pratica a justiça, não é de Deus. Quem é de Deus, pratica a justiça. Está lá no primeiro versículo, no capítulo, versículo 7. Quem é de Deus, pratica a justiça, porque ele é justo. E quem não é, não pratica. E outra, também aquele que não ama seu irmão. Ora, não amar o irmão não é de Deus, é do diabo. Por quê? Porque Deus resumiu toda a lei em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Pronto, então se ele diz, quando você faz isso, o que é que ele diz lá? Você cumpre toda a lei. Ou seja, a justiça de Deus está satisfeita. Então, quando Deus fez isso em Jesus, ele satisfez a sua justiça, ele sacrificou Jesus para lhe justificar. Todo mundo, desde antes, agora e o que vem pela frente, que crer nesse Jesus que Deus enviou, está justificado diante dele. E depois, qual é a sequência disso? Quando você é um salvo, quando você é um justo, quando você se torna um nascido de Deus, qual é o passo seguinte? Reunir-se com a igreja. Para quê? Para exatamente cumprir a segunda parte aqui, amar o seu irmão. Como é que você vai amar o irmão se você não conhece o irmão? Você tem que se unir à igreja, fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Porque é por isso que nós nos saudamos, né, e nos chamamos de irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo, é uma maravilha isso, né? Às vezes a gente vai por aí com algum dos irmãos, aí alguém, você é o que deles? Sou irmão em Cristo. Irmão em Cristo. Além de amigo, irmão em Cristo. E às vezes as pessoas ficam assim, sem entender o que é isso, né? É isso aqui. É essa união que estamos tendo hoje, essa comunhão maravilhosa. Porque amamos os irmãos. E quando eu falo amar, é importante reconhecer, a gente não está falando de amor de novela, de amor de romance, de amor de dengo, de amor de... Não, o amar é essa convivência, esse entendimento, esse reconhecimento. Olha, você e eu temos a mesma fé em Cristo, somos irmãos. E quando nós estamos assim, aí nos abraçamos e nos cumprimentamos e saudamos uns aos outros, isso vai se fortalecendo. Nós temos um laço que nos une. Então não precisa eu, para dizer que amo o irmão, ficar toda hora indo lá e tem que abraçar, e tem que beijar, e tem que botar para cima, e tem que ir na casa da pessoa toda hora. Não, isso não é isso. O amor vai se dar exatamente, quem liga isso é você e eu termos a mesma fé em Jesus. Estamos amando, servindo o mesmo Deus, o mesmo Senhor. E logo vamos ter a mesma alegria que temos quando nos encontramos. Estamos sempre, nos alegramos, estamos na casa do Senhor, vamos rever os irmãos aos domingos, ou na semana, nos cultos dos lares, ou nos cultos das quintas-feiras. Eu mesmo tenho essa sensação maravilhosa, vou ver meus irmãos, né? E tenho esse amor pelos irmãos, né? De ter essa alegria de fazer parte do corpo de Cristo, de ser igreja. Então, meus irmãos, quem é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Quem é nascido de Deus é justo. Quem é nascido de Deus ama seu irmão, ou seja, se satisfaz em fazer parte da igreja, em estar junto, unido, disposto a servir, a ajudar quando necessário for, no que depender de você.
Por isso que a Bíblia diz, olha, no que depender de você, tende paz com todos os homens. Né? E aí vai vários textos bíblicos que a gente podia passar a manhã inteira aqui revendo, de orientações bíblicas de como você vai viver para demonstrar que de fato ama seu irmão. Né? E isso não é uma coisa imaginária, um negócio fictício, não. Essa é a realidade. Estamos aqui, graças a Deus, né, por uma obra que foi feita em nosso coração, a ponto de nos fazer nascer de novo. E não nascemos da carne nem do sangue, não, nascemos da água e do Espírito. E essa condição, irmãos, é que nos faz estar aqui nesta manhã, graças ao nosso Deus, e que nos diferencia muito daqueles que, infelizmente, ainda continuam sendo filhos do diabo. Os filhos do diabo, eles não vão praticar justiça. Os filhos do diabo, eles não vão amar os irmãos. Os filhos do diabo, eles vão promover a morte, vão promover a violência, a maldade. Esses são os filhos do diabo. É aqueles que ficam disseminando o mal, olhando as coisas com maldade, com malícia. Esses são os filhos do diabo. Os filhos de Deus não. Os filhos de Deus zelam para manter o amor uns com os outros, a felicidade, a comunhão, o respeito, né? A alegria de estar reunidos juntos na casa do nosso Deus para louvar e bendizer o seu santo e bendito nome. Então, meus irmãos, que Deus assim nos abençoe e que nós continuemos, então, durante a nossa caminhada com filhos de Deus, alguém que de fato se reconhece nascido de Deus, como pessoas que viverão de maneira justa, não se satisfazendo em pecar, mas demonstrando cada dia mais o amor a Deus e o amor ao próximo. Que Deus nos ajude e que continuemos firmes nessa caminhada cristã. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que edifica a nossa alma e abençoa, Deus, a Tua igreja aqui presente nesta manhã. E que o Teu povo, ó Deus, a cada dia mais esteja crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus. É no nome dele que nós assim oramos. Amém.